Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Hoje estou bem, graças a Deus. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre depressão e síndrome do pânico, minha experiência com essas duas doenças, né? Eu quero já começar o vídeo, né, avisando a vocês que eu tô com essa roupa, eu tô igual a alguns vídeos que eu gravei, porque hoje eu já vou com o segundo vídeo gravado hoje. E eu não vou estar trocando de roupa, né, gente? Só pra gravar um vídeo, sendo que eu tô gravando no mesmo dia. Então não acho preciso estar trocando de roupa. Então é isso, gente. Eu vou começar aqui falando sobre as experiências que eu tive com a depressão e a síndrome do pânico. Uma das experiências que eu tive, né, que foi muito ruim, né? Quer dizer, todas as experiências que eu tive foi muito ruim e foi muito constrangedora pra mim. Uma foi quando eu estava lá no Pernambuco, né, que eu fui de viagem daqui pra lá. E eu estava no Toyota, né, no carro. Pra quem sabe que é do interior, são aqueles Toyota, né, aqueles carros que levam pra feira e tal. Eu tava num dele. E antes de chegar na rua, né, na cidadezinha lá, que eu fazia a feira, eu comecei a passar mal. Me deu falta de ar, né, me deu uma ansiedade muito grande, meu coração acelerou. Então, o motorista percebeu e foi correndo e parou direto no hospital. Eu não conseguia descer do carro, não conseguia mexer minhas pernas, não conseguia mexer minhas mãos. E eu tive que ser tirada do carro, no colo do motorista, direto a uma cadeira de rodas. E eu tomei injeção, voltei pro carro e fiquei lá, né? Uma amiga minha me ajudou, uma amiga de escola, né? Me ajudou, ficou comigo lá no hospital, que eu tinha ido sozinha. E lá, gente, eu tomei a injeção, eles me deram uma injeção pra me dopar. E eu fiquei com muito sono, né? Eu fiquei lá no carro, eu voltei pro carro da feira, né? Do carro lá, e fiquei esperando a hora do carro voltar, porque eu não podia ir pra casa sozinha, eu tinha que ir com alguém que eu conhecesse. E nesse carro tem muita gente que eu conhecia e eu tinha que ir nesse carro, entenderam? Aí, gente, eu fiquei lá e tava dando muito sono e eu tava com medo de dormir. Alguém me roubava porque eu tava com a bolsa, né? Eu não tava com o dinheiro, tava com meus documentos, tudo. E eu tava com muito medo e eu não tava segurando o sono. E, gente, foi uma das piores coisas da minha vida. Vocês não sabem o que eu passei nesse dia. Então, na hora de voltar pra casa, eu não sabia nem quem era eu, nem nada. Não sabia nem o que tava acontecendo. Cheguei em casa, quando eu desci do carro, que pra chegar na minha casa anda um pouquinho. Quando eu cheguei em casa, eu apaguei. Dormi no sofá, minha mãe me acordou, eu fui pra cama, passei a tarde todinha dormindo. E quando eu acordei, gente, eu ainda estava meio sonsa, sem saber o que estava acontecendo, meio lesa, sabe? Então foi uma experiência horrível que eu não desejo a ninguém. Essa experiência que eu acabei de contar pra vocês, gente, foi uma crise de síndrome do pânico, né? E eu já tive também várias outras crises de síndrome do pânico. Uma foi quando eu vim do trabalho, né, que é a segunda experiência minha. Quando eu vim do trabalho, no ônibus. E acho que foi a primeira crise que eu tive, que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Foi quando eu entrei no ônibus. Não, começou antes no trabalho. Antes de eu sair do trabalho, eu tava enjoada, tava meio mal. Não tava bem, não. Aí eu fui com uma amiga minha. Nesse dia eu mudei o trajeto. Eu não fui pelo mesmo trajeto que eu fazia todo dia. Eu fui com uma amiga minha para poder eu pegar o ônibus para ir para casa no terminal que ela ficava. Então eu não conhecia esse trajeto. Eu fui com ela porque eu tava mal. Daí, gente, quando eu cheguei lá no terminal, né, eu entrei no ônibus, aí começou a me dar aquela ansiedade. Aquela coisa ruim, porque eu não conhecia o trajeto, eu tinha medo de me perder, sabe? Então aí que veio a crise de síndrome do pânico. Eu comecei a respirar forte e rapidamente, porque eu começo a respirar bem rápido. Meu coração começa a acelerar muito, eu fico gelada. Aí aos poucos minha mão vai ficando dormente e meus pés. Começa pelas mãos, minhas mãos começam a ficar dormente, aí depois vai pelos pés, depois meu corpo todo tá todo dormente e eu não consigo mexer nem minhas mãos e nem meus pés. É horrível, gente. Isso foi a primeira crise que eu tive. Se eu não me engano, foi a primeira, né? E aí eu não sabia o que estava acontecendo porque eu paralisei do nada, eu paralisei. E eu não conseguia me mexer e eu fiquei desesperada, né? Aí tem uma menina do meu lado, eu perguntei se tava faltando muito para chegar no terminal. Ela disse que faltava um pouquinho ainda e eu desesperada lá, que eu não podia fazer nada, né?
Aí, graças a Deus, antes de chegar no terminal, passou, né? Foi passando levemente, aos poucos foi passando. E quando o ônibus parou lá, graças a Deus, eu já tava por dentro, já pude sair andando. E meu marido foi me encontrar lá no terminal, né? Pra gente ir pra casa. Ele tinha acabado de chegar do serviço e foi correndo lá me encontrar, porque eu falei que eu tava passando mal e tal, né? Nem o celular não tava conseguindo digitar nada, nem atender, não tava podendo fazer nada. Minha terceira experiência também foi dentro de um ônibus. Foi assim que eu tava indo ao psiquiatra, né? Que eu fui ao psiquiatra. Chegando lá no psiquiatra, ele me passou o remédio e tal. E quando eu vim de ônibus. Aí quando eu vim no caminho, quando tava quase chegando em casa, aí foi me dando aquela crise de ansiedade, aquele enjoo. Começa logo me dando enjoo. Quando tá me dando enjoo, eu já sei que vai me dar a crise. Aí eu já fico com medo. Eu já fico com medo de dar, porque quando me dá aquele enjoo, já vem. Aí eu já, meu Deus, vai me dar a crise, vai me dar a crise. Aí eu já fico com medo, né? Aí começa a travar, aí começa a minha mão a ficar dormente. Aí pronto, eu travei. Eu tava com a minha mãe tinha vindo pra cá, pra São Paulo, né? Ficar um pouquinho comigo, como eu não tava muito bem. Aí nesse dia eu tava com ela e eu paralisei. E fiquei lá, paralisada no ônibus. E quando chegou no terminal do ônibus, eu esperei chegar até o terminal. E quando todo mundo desceu, aí eu mandei manhã pedir ao motorista para me tirar do ônibus, que eu não podia andar. E mais uma vez o motorista me tirou dentro do ônibus no colo. Aí eu sentei lá numa cadeira, né, num banquinho que ele colocou lá, me deram água. E eu passei um tempinho lá, uns 5 a 10 minutos, até que eu me recuperasse totalmente para voltar para casa. Foi mais uma das experiências que foi constrangedora, eu ter que descer do ônibus no colo do motorista. A quarta experiência com síndrome do pânico também foi no ônibus. Pelo que eu tô percebendo, minhas crises estão dando mais quando eu tô dentro do ônibus. Eu não sei porquê, mas do nada começa a me dar essa crise dentro do ônibus. Começa com enjoo, aí por isso que eu já sei. Então, nesse dia também eu tava vindo do psiquiatra, ou foi do psicólogo. Foi de um dos dois. Eu vim com a minha sogra e eu já tava com remédio, que é Rivotril. Eu tomo Rivotril para quando eu estou tendo essas crises de pânico, eu tenho que tomar o Rivotril agora. Aí eu vinha, né, no ônibus com a minha sogra e do nada eu comecei a ficar enjoada, com vontade de vomitar. E novamente me deu a crise. Só que desse dia, graças a Deus, antes de chegar no terminal, antes de chegar a hora de eu descer, passou e eu já conseguia descer normalmente. Só que eu vomitei, né? Depois disso eu vomitei, depois que eu desci do ônibus, vomitei em casa e fiquei muito mal. Fiquei me sentindo muito mal a tarde toda. E eu tomei o Rivotril, quando eu tava lá no ônibus. Aí eu dormi quando eu cheguei em casa. E eu fico bem gelada também, né? Muita gente se assusta porque eu fico muito gelada e amarela. Mas é isso, gente. Essa foi a quarta experiência que eu tive. Com depressão, né? Não foi uma crise. Quando não é crise de pânico, eu tenho a depressão, né? Que é quando eu tô mal, quando eu começo a chorar do nada, quando acontece alguma coisa e eu tento suicídio, eu faço alguma coisa, então. Tentar suicídio, gente, eu já tentei várias vezes, mas nunca deu certo. Eu digo graças a Deus, né? Porque nunca deu certo. Até porque, gente, quando eu tento suicídio, essas coisas, só eu não, porque muita gente também tenta o suicídio, mas não é, gente, pra acabar com a vida da gente que a gente faz isso. A gente faz pra acabar com aquela agonia, porque quando a gente tá com aquela agonia, com aquela ansiedade, com aquela coisa ruim, a gente só quer acabar com aquilo de uma vez, então a gente não tem outro modo. E não pensa direito, né? Faz o que vem na cabeça, né? Pra acabar com aquilo. Só que a gente acabando com aquilo, a gente ia acabar com a nossa vida também. Só que a gente não pensa nisso na hora. A gente fica muito nervosa. Só quem passa por isso que vai entender, né? Sei que muita gente tá aí do outro lado dizendo: ah, pia que burra, vai se matar pra acabar com a dor. Mas ninguém tá no corpo da gente pra tá sentindo o que a gente passa, né? Às vezes a gente lá, desesperada, a outra pessoa que tá do lado da gente não entende nada do que a gente tá fazendo, do que a gente tá passando, começa a dizer coisas, a gente piora a situação da gente. Depois, é isso que acontece, né? Agora que eu já falei um pouquinho sobre minhas experiências, né, com a síndrome do pânico e a depressão,
eu queria falar um pouquinho também para as pessoas que convivem com pessoas que têm isso, que têm essa doença. Sim, gente, isso é uma doença como qualquer uma outra. Eu fico indignada quando alguém vem dizer que isso é falta de Deus, que isso é aquilo. Gente, não, vocês têm também que entender, quem convive com uma pessoa que tem depressão, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um psicólogo. Não é a pessoa que está com depressão que tem que estar procurando psicólogo. Na realidade, sim, tem também. Mas a pessoa que convive com uma pessoa com depressão também tem que procurar o psicólogo para entender a pessoa. Porque muitas vezes, gente, eu já passei por tanta coisa que às vezes eu tô tendo uma crise e a pessoa começa a ficar desesperada também do meu lado porque eu tô tendo uma crise. Então isso me deixa muito pior. Se eu já tô com o coração acelerado, se eu já estou passando mal e a pessoa do meu lado não entende nada, começa a ficar desesperada também, o que é que vai acontecer? Isso vai passar pra mim e eu também vou ficar desesperada do mesmo jeito, né? Então você tem que procurar manter a calma quando você ver alguém que esteja passando por uma crise. Se essa pessoa que está passando pela crise já tem a medicação para tomar, você dê a medicação dela. Não fale nada, não fique perguntando o que é que tu tem fulano, o que é que tá acontecendo. Não fique perguntando. Isso é uma das coisas que você pode deixar a pessoa mais nervosa. Faça de tudo, mas não deixe a pessoa mais nervosa do que ela tá. Então, evite perguntas. Se você quiser realmente ajudar, chegue na pessoa, dê um abraço, não fale nada, diga que você tá com ela. Apenas isso. É uma das coisas que você deve fazer. O que muita gente não faz, né? Porque a primeira coisa que a pessoa faz é começar a falar coisa. Para com isso, fica bem. Você pede pra uma pessoa com câncer ficar bem. Uma pessoa que tá lá com câncer que sabe que vai morrer, né? Que todo mundo vai morrer, né? Dizendo assim, uma pessoa com câncer que já tem os dias contados, vamos dizer assim. Você chega pra ela e diz, fica bem. Isso é porque tu não reza. Nada a ver, gente, nada a ver. Sério mesmo, isso me deixa muito intrigada com uma coisa dessa. Quem fala isso não tem noção do que tá falando. Outra coisa, não exponha a pessoa que já tá passando por um desespero, por um constrangimento total naquela hora. Não, se você tá com ela, não exponha ela, pelo amor de Deus, tá? Se essa pessoa está passando por uma crise, ela já está muito nervosa para você começar a expor ela. Já passei por situação, gente, que a pessoa que estava do meu lado começou a ligar por ligação de vídeo para meus familiares para me mostrar naquela hora, como eu estava naquela hora, que eu estava mal, estava muito mal. Foi um dia também que eu estava muito mal, tá? E essa pessoa que estava comigo ligou por chamada de vídeo para minha mãe, para meu pai, para alguém da minha família, né? Para me verem naquela situação. Gente, a pessoa que está passando por aquilo já tá passando por muita coisa para você chegar e expor ela para outra pessoa, gente. Nunca faça isso. Nunca na sua vida você chega com uma pessoa e faça isso. Eu preferia passar 1000 vezes mal dentro de um ônibus, de um trem cheio, lotado, do que eu passar mal desse jeito e alguém vir me expor por chamada de vídeo para outras pessoas. Isso é ridículo, gente. Ridículo. A pessoa se sente incapacitada. A pessoa se sente menosprezada. A pessoa se sente lá embaixo. Se a pessoa já tá mal, a pessoa tá aqui, a pessoa vai descer muito mais, vai ficar muito pior. Então nunca faça isso, ok? Outra coisa, quando você tá mal, né? E aí vem uma pessoa da sua família e fala, tua mãe tá mal porque tá te vendo mal assim desse jeito. Gente, pelo amor de Deus, eu não peço pra estar assim. Se fosse pra eu pedir pra estar assim, eu não pediria uma doença. Eu pediria pra estar rica, eu pediria pra estar lá em Dubai, pra estar em Paris, pra estar viajando. Eu pediria isso, eu nunca pediria pra estar doente. Então eu não tô pedindo pra estar assim, tá? Muita gente já vem dizendo logo, né, que tá sendo tentado pela coisa ruim, que isso não é uma doença, isso é Muita gente já diz que isso não é uma doença, né, que isso aí é o coisa ruim atentando. Não, gente. Peraí, né? Vamos parar. Nada a ver. Se você tá cansado não, vou dar outro exemplo. Se você tá brigando com sua esposa ou com seu marido e tal, tá tendo uma briguinha normal de casal. Você não tem depressão, nenhum dos dois tem. Então, se você tem aquela briguinha, o coisa ruim tá ouvindo, aí ele vai lá
e se intromete e deixa a coisa muito pior. É a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente tá doente, a gente fica fraco, não é isso? Quando a gente tá com uma crise, a gente tá fraco. Aí ele vem e fala aquelas coisas e a gente cai, né? Como a gente é falho, a gente cai. Mas não quer dizer que a gente tá sendo tentado por ele, porque a doença é muito diferente de religião, gente. Não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é ubandista, se você é... o que você for, não importa. O que importa, gente, é que eu particularmente, eu creio em Deus, tá? Pra quem acha que eu não creio em Deus, pra quem acha que eu não rezo, eu rezo sim. Até quando eu não vou na igreja, eu assisto na televisão, porque aqui minha televisão tem YouTube. Pra quem não sabe, minha televisão tem YouTube e eu assisto a missa católica na televisão. Então, se eu não tô indo pra igreja, eu tô assistindo em casa. E também eu rezo. E isso não tem nada a ver. Doença não tem nada a ver com religião. Nada a ver, gente. Nada a ver. Então, esqueçam isso. Eu vou falar pra alguém, não quer dar conselho? Dê conselho. Conselho é muito bem-vindo. Só que nunca chega uma pessoa e diga que isso aí é tentação do demônio, que isso é aquilo, que isso é falta de Deus. Gente, eu tô indignada, eu fico horrorizada quando alguém me dizer, vai rezar. Pelo amor de Deus, gente, coloca na cabeça que isso não tem nada a ver. Será que eu tenho que vir aqui no YouTube, numa rede social, pra estar falando isso pra vocês? Pra gente desinformada que deveria estar procurando isso na internet. Quem convive com gente assim já deveria saber que isso não tem nada a ver. Pode procurar com um psicólogo, psiquiatra, o que for. Tem nada a ver. Acontece que quando a gente tá fraca, o coisa ruim vem cá e atenta. Isso eu sei, mas a doença não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, muitas vezes quando eu tô chorando, não quer dizer que a coisa ruim tá me tentando. Gente, por favor, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico, que eu tomo medicamento, eu já tentei homeopatia, alopatia, já parei no meio do tratamento, já fiz de tudo, né? Já tentei melhorar por mim própria. E assim eu vou levando, gente. Tem um dia que eu tô bem, tem um dia que eu tô mal, tem uma semana que eu tô ruim, tem uma semana que eu não tô. E muita gente ainda da minha família não sabe lidar com isso, né? Começa logo a dizer, tua mãe tá triste por tua culpa, porque tu tá desse jeito. Eu não tenho culpa de estar assim, entendeu? Por isso que às vezes quando eu tô passando mal, eu evito falar para as pessoas da minha família. Eu tento fingir que estou bem. Por quê? Porque vão falar para minha mãe vai ficar mal e vão dizer que a culpa é minha. Aí como é que eu vou ficar com isso, né? Aí fala que a culpa é minha, por minha mãe tá triste. Aí o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ficar pior, aí eu também vou entristecer porque eu tô deixando minha mãe triste. E por isso que eu evito, gente. Quando eu tô mal, que eu tô sozinha em casa, eu não falo pra ninguém. Desligo meu dados móveis, meu Wi-Fi, meu modo avião pra ninguém me ligar e me isolo. Porque se eu for ficar falando pra alguém, com certeza aquele alguém vai falar e vai piorar a minha situação. Então eu prefiro ficar calada. Agora quando eu tô com alguém em casa, a pessoa que tá comigo começa a fazer escândalo, né? Começa a falar pra um e pra outro, vou ligar pra fulano, vou ligar pra ciclano. Aí isso acaba prejudicando a mim. Sim, isso acaba prejudicando a mim. Por isso que eu prefiro, quando eu tô passando mal com alguém em casa, eu saio de perto da pessoa, a pessoa vai atrás. Gente, isso é ridículo, tá? Eu não gosto nem de falar nisso, porque as pessoas já deveriam saber lidar com uma situação dessa. E é isso, gente. Eu vim trazer esse vídeo hoje, né? Não só por mim, mas também por amigas que eu tenho que passam pela mesma situação, por familiares que não sabem lidar com isso e começam a deixar a gente pior do que a gente já tá. Então, se você não sabe o que dizer, não fala nada, fica calado, né? Se você não sabe o que falar, fica calado, por favor, pelo amor de Deus, porque se você falar alguma coisa, piora a situação. Aí depois que a pessoa se mata, aí vai um monte de gente pro velório dizer: era uma pessoa tão boa, por que não pediu ajuda enquanto tava viva, né? Por que não pediu ajuda, meu Deus? É assim, né? Que acontece. Então, se você não tem nada de bom pra acrescentar, não fale nada, fique calado, que você ganha mais, né? Isso. Se você quiser dar um conselho, dê um conselho, mas não fica dizendo que é falta de Deus, que é o demônio tentando, que tem que ir pra igreja, que isso e aquilo, por favor. Não fala nada não, que é melhor, tá bom? Hoje eu tô bem, vocês estão percebendo que hoje eu tô bem, mas essa semana pra mim foi horrível, horrível. Se vocês... Eu não vou nem contar uma experiência não, porque é uma coisa mais pessoal. Mas eu não tava bem essa semana, mas hoje eu tô bem.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo não só por mim, mas por amigas também, né? Que passam por isso e também pediram também por fazer. E é isso, tá bom? Senão o vídeo vai ficar enorme e vocês vão ficar com preguiça de ver, né? Mas eu espero muito, gente, que depois desse vídeo, depois dessa explicação, muita gente abra a mente, né? Para as pessoas que têm a depressão, que é uma doença como qualquer uma outra. Como quem tem câncer, quem tem uma doença crônica que não tem cura. A depressão, sim, tem cura, claro. Mas não é você, com sua opinião, que vai mudar a vida de alguém. Então, um beijão. Espero que eu tenha ajudado você que tem depressão. Se lembre, Deus está sempre com você. Sempre que você estiver mal, procure a Ele, porque ninguém sabe o que você passa, a não ser Ele. Por isso que toda vez que eu tô com alguma crise, é Ele que eu chamo. Porque só Ele entende o que a gente passa. Então, nada como um dia após o outro. E tudo vai dar certo na sua vida, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.